Geraldo Ventura. Nós vamos ler nessa videoaula o conjunto dos números inteiros. Z é igual, abre chaves, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, mais 2, mais 3, mais 4. A escolha da letra Z para representar o conjunto dos números inteiros vem da palavra Zahl, em alemão, que significa número. Se lê assim, ó, menos 4, menos 3, mais 4, mais 2, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Em geral, o aluno sempre pergunta, serve para quê? Esses números negativos, eles são usados aí nos termômetros. Você observa aqui uma fotografia de uma cidade, temperatura a menos 6 graus, se fala assim, menos 6 graus abaixo de zero. Aqui você observa um país onde você se encontra aqui neve, coisa que no Brasil isso dificilmente acontece, né? Raramente, a não ser no sul, em algumas situações, em algumas épocas, alguma época do ano, com raridade. Aqui você tem um termômetro, 0 graus, os números negativos abaixo de zero e as temperaturas acima de zero. Aqui a escala Celsius, aqui Fahrenheit. Serve para quê? Então você tem nas geladeiras lá os termômetros, né? Você quer fazer um picolé, né? Você coloca um termômetro a temperatura abaixo de zero, congela mais rapidamente. Na quinta série, ou no conjunto dos números naturais, não era possível efetuar esse tipo de operação, 3 menos 20. Como é que de 3 você tira 20? Então, no conjunto dos números naturais, isso não era possível. Então, esse conjunto Z, esse tipo de operação será perfeitamente possível. Aqui você tem o Monte Everest, é a montanha mais alta do mundo. Ela se localiza na cordilheira do Himalaia, situa-se na fronteira entre o Nepal e o Tibete, lá na China. Então aqui você tem o mar Mediterrâneo, você tem altitudes a nível do mar, que seria isso aqui, que seria o Mar Morto, né? E temperatura, aliás, altitudes abaixo do nível do mar. Então você pode ter cidades acima do nível do mar e você pode ter cidades abaixo do nível do mar, né? Você pode ter altitude negativa. Então esse monte aí, ele tem 8.872 metros de altitude, de altura. Agora, aqui essa altitude aqui em relação ao nível do mar. Nos bancos se usa balancetes aí com saldos positivos, saldos negativos. Por exemplo, quando eu coloco um dinheiro no banco, eles colocam lá mais para mim, por exemplo, mais 5.000 reais. Eu tiro o dinheiro, eles debitam. É débito. Coloca lá o tanto que eu tirei. Vamos supor que eu tirei 3.000 reais. Vamos colocar menos 3.000. Então, menos para as retiradas e mais para os depósitos. Se usa também nos bancos esses números negativos. Subconjunto de Z. Subconjuntos são as partes dos conjuntos. Então você tem lá conjunto dos números inteiros diferentes de zero ou não nulos. Então é o Z asterisco. A única coisa que foi feita aqui em relação ao outro conjunto, que retirou-se o zero. O conjunto dos números inteiros não negativos. Então, se não são não negativos, são os positivos. 0, 1, 2, 3, 4. Esse número é igual, esse conjunto Z mais é igual a N. N é o conjunto dos números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4. E o conjunto dos números inteiros não positivos. Se eles são não positivos, eles são os negativos. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E o conjunto dos números inteiros positivos. Aí tem o asterisco, 0 sai fora e aparece 1, 2, 3, 4, por aí vai. E o conjunto dos números inteiros negativos. Então 0 aqui também sai. Só os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então são subconjuntos de Z. Você pode representar esses números inteiros na reta numérica. Então você tem D', C', B' com esses pontos aqui. O ponto é a imagem geométrica do número. Então você tem lá o pontinho aqui, ó, é a imagem geométrica do número. O número
é a abscissa do ponto correspondente. Então, o número é a abscissa do ponto correspondente. Então, a abscissa deste ponto aqui é menos 4. Então, mais 1 é a abscissa do ponto A. Então, mais 1 está aqui, ó, mais 1. Abscissa do ponto A. E menos 4 é a abscissa do ponto D'. Se pronuncia assim, ó, D'. Abscissa. Os números inteiros opostos ou simétricos. Dois números inteiros são opostos ou simétricos se forem abscissas de pontos situados a mesma distância do ponto de abscissa zero na reta numérica. Então, você tem lá o menos 1, ele é o oposto ou simétrico do número mais 1. O menos 2 é o oposto do mais 2. O mais 3 é o oposto do menos 3. Em geral, por exemplo, essa moça aqui, ó, ela é simétrica externamente. Você tem um olho direito, um olho esquerdo, uma orelha direita, orelha esquerda, um orifício do nariz à direita, outra à esquerda. Então, externamente, ela é simétrica. Mesma coisa essa borboleta. Os desenhos que se formam praticamente de um lado se formam do outro. Isso é que se chama simetria. Né? No caso da matemática, o oposto ou simétrico de um número é o seu número com sinal trocado. Então, se ele é mais, o oposto dele é menos. Ele está à mesma distância do zero aqui, ó. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. O valor absoluto ou módulo de um número inteiro, positivo ou nulo, é o próprio número. Então, um exemplo. O módulo de mais 5 é 5. O valor absoluto de um número inteiro negativo é o oposto desse número. Então, se ele for negativo, vai ser o oposto dele. O oposto de menos 5 é mais 5. Observe aqui na reta. Você tem aqui a Mônica e o Cebolinha. Eles estão a 2 unidades. Então, o módulo de mais 2, ele é 2, que se anda 2 unidades. O módulo é como se ele estivesse andando, se locomovendo até chegar ao zero, ponto de origem. Mesma coisa a Mônica. Então tá lá, o mod menos 2 é 2, o mod mais 2 é o quê? 2, porque a distância que a Mônica percorre até o zero é 2 unidades. E a distância que o Cebolinha percorre até o zero também é 2 unidades. Então percorreram, elas chegaram no zero. Voltando a tela para você ver. Eles estavam aqui, vão andar 2 unidades, vão chegar até o zero. Por isso que o mod menos 2 é 2 e o mod mais 2 é 2. Andou uma, duas. Andou uma, 2 unidades. Comparação entre números inteiros. Comparar significa dizer o que é maior, o que é menor, o que é igual. Então, nós vamos comparar. Costumam fazer uma analogia seguinte: quando se corta esse sinal aqui, ele fica parecendo com 7. Ó. Quando se corta esse sinal aqui, ele fica parecendo com 4. Então, esse aqui é o sinal de maior, o outro de menor. Então, esse aqui é o de maior, esse é o de menor. Então, dados dois números inteiros, o maior é aquele que na reta numérica, ou seja, na reta numerada, está à direita do outro. Então, vou te dar dois números, o menos 2 e o mais 2. O Cebolinha está à direita, a Mônica está à esquerda. Então, o Cebolinha, o número dele, que é o mais 2, é maior do que o menos 2. Então, tá lá, o menos 2 é menor do que o mais 2, ou o mais 2 é maior do que o menos 2. Então, o que está na direita é sempre o número maior. Trocando aqui de exemplo, o menos 2 ele é menor que 0. Então, quem está à direita? Quem está à direita continua sendo o Cebolinha. Ele está no número 0, a Mônica está no número menos 2. Então, 0 é maior do que menos 2. Outro exemplo. Eu coloquei a Mônica na posição menos 3 e o Cebolinha na posição menos 1. Então, ele continua à direita. Então, menos 1 é maior do que menos 3. Ou, menos 3 é menor do que menos 1. É assim que se compara. Na próxima aula, nós vamos ver as operações com números inteiros. Nós vamos ver a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e a potenciação. Até a próxima videoaula.